De volta ao programa Giro ABC, hoje entrevistamos aqui o Dr. Éder Xavier, da Câmara Municipal aqui de São Caetano do Sul. Dr. Éder, vamos voltar a falar dos milhões, perfeito. Bilhões, dinheiro, dívida do muito povo. dinheiro, né? Dívida do povo. Nós humildes e réis cidadão aqui, nós estamos falando só milhões. Milhões para tudo lá. Então, voltando à conversa, sua palavra. Então, nós estávamos no primeiro bloco conversando sobre o seguinte. Aconteceu de que eu fiz a representação, o Éder Xavier, vereador, o Éder Xavier da Trombeta fez a representação ao Tribunal de Contas para verificar se o Paulo falava a verdade, falando que era 300 milhões quase de dívida, que deixou o Auríquio, ou o Auríquio falando que era só 100 milhões. Tá. Bom, então, os técnicos vieram, fizeram uma análise, confirmaram, disseram por escrito, os técnicos do Tribunal de Contas, que essa conta é impagável a curto prazo. Muito bem, contrato por contrato analisado e contrato agora do ano de 2012 da gestão do Auríquio. Acontece que, então, a lei de responsabilidade fiscal diz assim, se a conta, e a lei em geral, né, improbidade administrativa e tal, se houve ou houver improbidade administrativa, ou a Câmara dos Vereadores, que é um julgamento político partidário das contas, não aprovar a conta, fica inelegível aquele que foi o gestor que não teve as suas contas aprovadas pelo legislativo. Então, o que acontece? A conta de 2012, com todos esses problemas que nós estamos falando aqui, de milhões e milhões de dívida, real, não é coisa política para o Paulo não cumprir o problema dele, aqui ninguém está apoiando, desapoiando o Paulo, aqui estamos falando o papel do vereador, papel sustentado, que me processe, Auríquio, que estou falando bobagem, estou falando sobre aquilo que o Tribunal de Contas, que é braço meu, do legislativo, do vereador, no sentido meu, aí que estamos entendendo, então, falou, olha, está tudo errado essas contas. Então ela virá, o certo é vir, até no máximo outubro, novembro, assim, para que nós possamos, os vereadores, fazer o julgamento político partidário ou político das contas de 2012 do seu Auríquio, sob pena de não ser aprovado pela Câmara, ele se tornar inelegível. Por isso que eu já disse várias vezes, que se tiver um mínimo de decência política nessa cidade, se essa cidade interpretar um momento político nacional de mudança, e acabar com os jurássicos mesmos de sempre, punir com, não votando, não estamos falando punir para pôr na cadeia, nem pôr na cadeia, então nesse momento estamos falando isso, quer dizer, punir não dando mais o voto. Se houver um povo em São Caetano esclarecido que não troca o seu voto por chuteiro de bico duro, capotão, tapinha nas costas, cachaça, conversa furada, se houver isso, cada um dos sul-caetanenses tem sim o dever de obrigar, lutar, pressionar o seu vereador para não aprovar as contas do seu Auríquio, conforme disse o Tribunal de Contas. Então, o seu Auríquio foi num programa de televisão, e foi anunciado isso, que as contas, como se fosse com sarcasmo, porque agora o seu Auríquio está perto do Aécio, que vai ser presidente, do seu Alckmin, que é o governador eleito. Então, acho que só pode ser isso, para ele dizer, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai enviar, talvez, parece que disse isso, ou coisa parecida, só em 2017 as contas. Ou seja, ele passa a ser um candidato em 2016. Então, em 2016. Então, ninguém vai verificar as contas dele. Então, ele assumiu, no meu ponto de vista, que as contas estão... Então, é ruim, porque se a conta estiver boa, manda trazer lá, que como é que a gente não vai aprovar? Julga logo a conta, os vereadores. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma representação ao tribunal, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Essa foi a sua segunda ação, né? Segunda, nesse sentido, nesse conjunto de análise, de ter o vereador cumprindo o seu papel de fiscal do povo. Então, fiz e pedi, senhor presidente do Tribunal de Contas, nós não escrevi isso, mas é lógico, nós somos presidente do tribunal, respondendo crime de todo tipo, dinheiro e tal, aquela coisa toda. Então eu disse, olha aqui, o senhor Auríquio falou, porque agora ele tem talvez uma influência política, eu não sei, não posso imaginar que ele vai exercer, através do Alckmin, do Aécio, do diabo, do Garrelli, uma pressão sobre o Tribunal de Contas. E o senhor vai mandar essas contas para cá só não sei quando, porque os seus auxiliares, senhor presidente do Tribunal de Contas, os seus auditores que trabalham com o senhor presidente, já constataram, e o Ministério Público já deu um parecer no sentido, senhores vereadores, não aprovem essa conta, o nosso parecer é desfavorável à aprovação dessa conta. Ou seja, constatou a irregularidade. A irregularidade. Então, senhor presidente, não deixa segurar isso não, manda logo, porque se nós, de São Caetano, em nome da verdade, usando os técnicos, verificarmos que houve falha na administração, deixando indevidamente 300 milhões, quase 300 milhões para o próximo prefeito pagar, senão nós não vamos aprovar a conta. Não aprovando, ele não pode ser candidato. É por isso que eu disse e repito aqui. Denis, se esse homem for candidato, eu vou rasgar o meu diploma. Porque então ainda nem ter diploma numa cidade tão
considerada uma Mas é uma cidade exemplar. tão nécia, os eleitores, os vereadores, sem exigir o cumprimento da legalidade. Perfeito. Agora, fazendo um exercício aí, vamos dizer, de adivinhação, fazendo que nós estamos uma bola de cristal aí, a composição política hoje, da legislatura, quer dizer, como que você vê essa situação e como que você vê as composições políticas? Você acha que isso... Para o ano de 2016? Não, agora, exatamente. Nesse momento. Com relação a esse julgamento que tá. Então, eu vejo assim, nós temos mesmo na Câmara vereadores, vários vereadores, que não sei, 7, o número de vereadores que eu chamo de churrasco, que têm 6 mandatos, 5 mandatos, 4 mandatos, e que foram vereadores que exerceram mando nas autarquias da cidade, no DAI, em todo lugar. Então, esses moços, ou esses senhores, vereadores, né, eles estiveram sempre com o governo. Né? Difícil com o governo, então fica difícil dizer assim, eles não irão aprovar. Mas se não aprovar, também... traz para si a responsabilidade também. Aí o povo vai saber, o Jornal A Trombeta, o programa, vai denunciar e nós vamos buscar na justiça também essa falha. Porque se houver uma coisa tão gritante desse jeito e aprovar, vamos ver se a justiça se manifesta. Né? Perfeito. Então você acredita, na verdade, que existe ainda um grupo que pode aderir, vamos dizer assim, esse momento crônico que é essa decisão, vamos dizer assim, dessa resolução. Mas você vê também, por um outro lado, tem alguns vereadores novos que foram eleitos agora, Sim. que parece também se despontam, querem se despontar como novas lideranças políticas, e o novo está aí. É bem possível que, em nome disso, até tem uns moços lá independentes que se mostram, a princípio, muito independentes. Mas o que se diz é que compram, eu não estou dizendo que é em São Caetano, não posso provar isso, mas é lógico que para aprovar conta de prefeitos, muitas vezes há, como é em todo lugar, aquele esparramo de dinheiro para aprovar contas. Eu imagino que em São Caetano não é possível isso acontecer. Mas nós vamos estar de olho que nada disso aconteça, né? Perfeito. Bom, doutor Éder, eu acho que você esclareceu uma série de pontos de vista. Quero agradecer muito a tua presença aqui, tua simpatia, sua clareza com que você deixou claras essas questões todas para o nosso telespectador e deixa o microfone para as suas despedidas. Denis, como você falou no começo, isso é o programa dizendo isso aí. Obrigado por poder encerrar o programa, dizer a você que eu estou sempre tranquilo em conversar com você, porque nós temos uma ligação de alma histórica. Eu nasci na cidade, você nasceu aqui na Rua Tépora, número 611, em São Caetano. Você também nasceu aqui. Tenho meus filhos, meus netos aqui. Você é um moço independente, desde a sua família, seus pais também gostavam de polícia, seu pai. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e poder lutar para cumprir o papel de cidadão. Primeiro cidadão, depois de vereador, e eu fico feliz de estar com o teu programa e porque ele esclarece com liberdade, com democracia as coisas que estão acontecendo. Meu querido, muito agradecido. Um abraço, a gente vê novamente. Prazer. Um abraço. O programa Giro ABC vai para o intervalo e voltamos em seguida.